Depois de 3 meses de cursinho, qual que é a minha impressão do Bernoulli? Sobre a minha opinião das aulas e da didática. Gravar na rua é extremamente difícil, mas eu faço por vocês. Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo aqui ele é diferente. Ele não é normal, igual todos os outros que eu faço vlog, que eu me divirto gravando e editando vídeo. Nunca não vai me divertir editando esse. Ele vai ser mais conversado. Eu vou usar alguns clipes pra poder representar o que eu tô falando, mas principalmente esse vai ser mais narrado, porque eu acho que ele é de extrema importância pra quem tá aqui no canal e não tá sabendo muito bem o que tá acontecendo, como tá sendo a minha jornada, o que eu tô achando dessa minha rotina. Então eu resolvi ter uma conversinha com vocês. No final desse vídeo eu também vou estar falando um pouquinho sobre os meus métodos de organização, como que eu tô me organizando na minha rotina, como que eu tô estudando na minha rotina, mas isso vai ficar mais pro final do vídeo, por isso que esse vídeo vai ficar bem divididinho em blocos. Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a estrutura mais física dele mesmo, e depois eu vou abrangendo outras áreas mais técnicas, como que eles dividem as aulas, as matérias, etc. Então falando um pouquinho sobre como fica dividido os andares do prédio. Nós temos 10 andares no total. O Bernoulli é um prédio muito grande. Eu assustei com o tamanho quando eu entrei lá pela primeira vez. São 10 andares. Os 3 andares de baixo, os mais inferiores, são na verdade 3 garagens. É o G3, o G2 e o G1. O G1 é provavelmente o que vocês me ouvem falar mais sobre, porque é onde tem os micro-ondas, a sala dos micro-ondas, que parece engraçado quando eu falo sala dos micro-ondas, mas é realmente uma sala só com, tipo, muitos micro-ondas. É lá onde a gente esquenta nosso almoço e é onde tem várias mesas, tipo uma cafeteria, uma lanchonete, um refeitório. Refeitório é a melhor palavra. É onde tem mais mesa para poder socializar, conversar com o povo. É uma área mais destinada a isso. O P, que é o térreo, é onde a gente entra. Lá fica uma das unidades das lanchonetes do Bernoulli. Temos duas, uma no primeiro andar e uma no terceiro. Elas eu não sou muito versada pra falar sobre, porque eu não consumo muitas coisas da lanchonete do Bernoulli. Primeiro porque, na verdade, eu levo muitos dos meus lanches de casa, então eu não tenho essa necessidade de comprar muitas coisas lá. Mas também porque eu não passo muito tempo nesses andares, eles são andares mais de transição. Então você passa por eles, mas você não fica muito tempo lá. O primeiro andar, que é o P em específico, temos algumas mesas logo quando a gente entra, as pessoas às vezes sentam lá para poder estudar, conversar, intervalo entre as aulas. Mas eu, pelo menos, não passo muito tempo lá, porque é lá onde eu chego e eu já pego o elevador para poder ir para outro andar, não é o meu destino. O segundo, quarto, quinto, sexto e parte do sétimo são todos destinados às salas de aula. Eu acho que eu já cheguei a citar isso em um outro vídeo meu, mas o prédio do Bernoulli ele é compartilhado entre nós do pré-vestibular e as turmas do terceiro ano do ensino médio da escola Bernoulli. Então, essas salas de aula em todos esses andares são distribuídas entre o povo do pré-vestibular e o povo do terceiro ano. Eu, pelo menos, tenho aula no segundo andar. Eu sei que também temos aulas do pré-vestibular no quarto e eu não tenho certeza se no quinto também. Então, até onde eu sei, as salas de aula do sétimo, do sexto e do quinto são mais destinadas ao terceiro ano mesmo. O terceiro andar, que foi o que eu pulei, é o andar de descontração. Normalmente é onde eu passo e tô falando que vou almoçar e vocês conseguem ouvir aqueles barulhos de raquete no fundo, porque lá a gente tem algumas mesas de pimbolim e algumas mesas de ping-pong. Eu não fiz muito uso disso ainda, porque eu não sou boa em nenhum desses dois jogos e eu fico muito acanhada de jogar esse tipo de coisa. Mas lá é onde fica a nossa segunda lanchonete e é pra lá que o povo vai nos intervalos entre as aulas pra poder ficar jogando e brincando. Lá também é onde fica a área livre, aquela céu aberto, que eu acho que eu já gravei alguns vídeos lá também. É lá onde fica, na parte de trás do andar, fica essa área livre ao céu aberto. Ela é muito grande, tem alguns puffs lá pra você poder ficar sentado, descansar, tem gente que cochila lá também, então assim. É um andar, eu acho que foi destinado para isso, para você poder sair um pouco desse ambiente escolar e poder passar algum tempo com seus colegas, seus amigos e descontrair. A outra parte do sétimo, o oitavo, o nono e o 10º andar são todos de salas de estudo. Parece muita coisa, porque é muita coisa, né? Mas ainda assim consegue faltar salas de estudo. Se você quiser ter um lugar numa das salas de estudo, você vai ter que chegar mais cedo. Quando dá, tipo, 10 horas da manhã, a maior parte dos andares já estão preenchidos, as mesas de estudo, e aí sobra pra você estudar no terceiro andar, ao ar livre, ou no P, onde também tem algumas mesas. Vale ressaltar que no 8º andar a gente também tem uma biblioteca. Eu, infelizmente, não consegui gravar nenhum pedaço dessa biblioteca essa semana, porque, na verdade, ela foi bem conturbada. O vlog dessa semana sai na semana que vem, então vocês vão ver que eu não tive muito tempo livre pra poder ficar passeando por aí. Mas nós temos uma biblioteca no 8º andar, inclusive com todas as versões antigas de quase todos os vestibulares. Então, se vocês quiserem dar
Quando a gente quer dar uma olhada em alguma edição passada de qualquer vestibular, seja Enem, FUVEST, Unicamp, qualquer uma delas, a gente tem a maior parte das edições passadas desses vestibulares lá na nossa biblioteca. Já me perguntaram se as aulas lá do cursinho, elas são só para pessoas mais versadas nesse rolê de vestibular, já conhecem mais as matérias do ensino médio, ou se são também para iniciantes, para pessoas que têm muitas dificuldades nas matérias. Na verdade, ela é como qualquer outro cursinho, gente. Eles são obrigados a dar todas as matérias do zero, introduzir elas como se fosse uma sala de aula normal, até porque muita gente chega lá sem ter conhecimento da maior parte das matérias. Eu sou uma dessas pessoas. Eu não sei se vocês viram meus vlogs passados, mas eu fui uma aluna do Colégio Técnico da UFMG e, por ser um colégio técnico, muitas das matérias essenciais de um ensino médio comum não me foram dadas. Então, eu não tive no meu terceiro ano nem química nem física. Ou seja, a maior parte dessas matérias tem que ser iniciadas do zero para mim. E isso, obviamente, acontece no Bernoulli. E o número de aulas que eu tenho por dia? Em média, quando eu digo em média, é na verdade 4 dos 5 dias da semana, eu tenho 8 aulas por dia e nas segundas-feiras eu tenho 9. O motivo das 9 aulas é porque no meu último horário do dia, em vez de ser uma aula normal, é uma oficina de redação que ela não termina às 8h30 da noite, igual nos meus outros dias de aula, ela termina às 9h20. Principalmente agora que eu tô falando um pouquinho dos horários, eu vou explicar mais ou menos como são divididos os turnos. Eu não tenho muito conhecimento sobre como funcionam os turnos da manhã, porque eu sou uma aluna da tarde. Eu faço cursinho na parte da tarde, então minhas aulas começam por volta de 1h10, 1h15 da tarde e terminam às 8h30. O nosso dia letivo é dividido em 8 aulas por nosso período da tarde, nosso bloco da tarde, porém nós temos intervalos ao longo do dia, um total de 2 intervalos, cada um deles tem 20 minutos, e eu vou colocar aqui na tela como que estão os meus horários atuais. A parte da manhã ela é totalmente livre, como minha aula começa 1h15 da tarde, essa parte da manhã eu decido o que eu faço com ela. Todas as matérias elas são divididas em frentes. Nenhum professor ele é capaz de dar toda a matéria o ano inteiro sozinho. Então, não tem nenhuma exceção de divisão de matérias em que a matéria ela é dada integralmente. Todas as matérias elas são divididas em frentes mesmo. Na verdade, agora pensando tem 2 matérias que não são divididas em frentes, que é filosofia e sociologia. O professor ele dá ela inteira ao longo do ano, ela não divide com nenhum outro professor. Quando a matéria ela é dividida em frentes, tipo todas as outras matérias, geografia, história, biologia, física, química, cada frente é dada por um professor diferente. O Bernoulli, na verdade, faz uma coisa muito bacana ao longo dos anos, e isso eu aprendi convivendo com pessoas, que fizeram um cursinho mais de 1 ano no Bernoulli, é que todo ano essas frentes elas são trocadas entre os professores. Então, um professor X que deu a frente A de uma matéria, ano que vem ele não vai dar a mesma frente. Um exemplo disso é História, por exemplo, que é dividida em 2 frentes, História do Brasil e História Europa Mundial, Primeira Guerra, Segunda Guerra, uma coisa mais ampla. São 2 professores que dividem essa matéria e ano passado eles estavam invertidos. Eles não davam essas frentes respectivamente. Isso porque se o aluno ele vai fazer mais de 1 ano de cursinho no Bernoulli, eles não querem que o aluno tenha a mesma experiência copiado-colado. Então, pelo menos a didática vai ser diferente. Eu não tive esse professor nessa frente, agora eu tô vendo com outro professor para ver se a didática dele funciona melhor comigo, entende? Sobre a minha opinião das aulas e da didática, os professores, eles todos têm uma prática de sala de aula muito boa. Eu não me decepcionei com nenhum dos professores. É muito estranho eu falar isso, porque normalmente eu tenho algumas opiniões para poder dar sobre as pessoas e eu seria super sincera com vocês, igual eu fui com os meus professores do Cultec. Eu não sou uma pessoa que puxa saco, ninguém inclusive tá me pagando para fazer isso. Mas eu gostei muito, genuinamente, da grande maioria dos professores. Eles terminam o módulo, porque os materiais eles são divididos em módulos, apostilas, e assim que eles terminam de dar um módulo, eles meio que direcionam quais são os exercícios mais essenciais de você fazer. Os nossos exercícios eles são divididos em 3 nas apostilas. Tem 3 tipos de exercícios nas nossas apostilas. A gente tem os de aprendizagem, os propostos e os do Enem. Eles dividem os do Enem pra gente saber quais que são mais parecidos com o modelo Enem pra gente conseguir fazer. No fim de um módulo, normalmente o nosso professor ele vai direcionar a gente em quais desses exercícios ele acha que é mais essencial, que são mais essenciais pra gente fazer. E é porque o papel do professor ele termina por aí, de dar as aulas e direcionar alguns dos exercícios, que as monitorias são tão importantes. Como que funcionam as monitorias no Bernoulli? Nós temos acesso a um QR Code, um link que abre uma página do Excel pra gente, que mostra nos dias da semana quais matérias estão disponíveis para monitoria em cada dia da semana. Nós temos a sala em que as monitorias estão acontecendo, o nome do monitor que iria estar disponível para atender a gente naquele dia, e na maior parte das vezes, na parte da manhã, que é o tempo que eu tenho de atender essas monitorias, na maior parte das vezes, porque eu tô tendo aula na parte da tarde, elas acontecem normalmente no 8º andar do Bernoulli.
Como elas funcionam? A maior parte dos monitores, eles ficam na mesma sala. É como se fosse uma sala de aula normal. Nós temos as carteiras e na frente tem um quadro, e no quadro tá escrito o nome das matérias que estão disponíveis no dia para monitoria. Tem o nome do monitor, o nome da matéria. Você vai lá no quadro, escreve o seu nome, é tipo uma listinha de ordem, e aí o monitor, ele te chama quando ele tá disponível. Você senta perto dele, tira suas dúvidas, vocês discutem juntos, fazem às vezes alguns exercícios juntos, e depois você pode só sair da sala. Então é como se fosse uma monitoria coletiva. Você não vai estar sozinho, só você e o monitor na mesma sala, mas ainda assim consegue ser um atendimento personalizado, não é como se ele estivesse na frente da sala tirando dúvidas de todo mundo ao mesmo tempo, entende? Então, num dia, se você tiver mais de uma dúvida em mais de uma matéria, você escreve seu nome em matérias diferentes. Sim, eu chego lá, escrevo meu nome em química, em física e em português. E aí as pessoas, elas vão me chamando, eu vou tirando as dúvidas, quando acabar, eu só saio da sala e volto pro meu lugar na sala de estudos, por exemplo. E assim funciona também para as monitorias de redação. Então, se eu tenho uma redação para corrigir, uma dúvida de redação para tirar, uma reavaliação da minha nota da redação, uma coisa que eu não entendi, o porquê que foi corrigido dessa forma, eu vou na monitoria, todos os dias tem redação, tem monitoria de redação, e aí eu vou ter meu atendimento pessoal, eu e o monitor. Obviamente, quanto mais você for fazendo uso da monitoria, mais você vai se acostumando com quem tá te atendendo em cada um dos dias, porque é uma coisa regular, entende? Então, se você corrige com alguém, ou tira uma dúvida e você não gostou muito do jeito que a pessoa explicou, ou você achou que não foi muito útil, se você voltar lá, amanhã o monitor vai ser diferente. Então, você vai conseguir sentir o que funciona melhor pra você. Então, eu, por exemplo, corrijo redação em dias específicos, porque eu tenho preferência pra alguns dos meus corretores. Eu sei quem pega mais leve, quem pega mais pesado. Então, eu acho que por ser uma coisa muito flexível, também acaba sendo muito adaptável de aluno para aluno, entende? A correção das redações também pode ser feita pelo aplicativo do Meu Bernoulli, que é o mesmo aplicativo que você pode olhar o desempenho dos seus simulados, e por lá você manda uma foto da sua redação e você também recebe uma correção que é bem completa, só que pelo celular, e você não tem contato pessoa com pessoa. Experiência própria, eu gosto de pedir todas as opiniões possíveis. Normalmente eu mando uma foto no Meu Bernoulli, eu também vou na monitoria pedir uma correção com o monitor, então eu consigo comparar uma nota e a outra. Falando um pouco agora dos simulados, eu acho importante a gente ter uma sessão só para isso, porque é uma parte muito importante de um cursinho, né? No Bernoulli a gente tem um calendário acadêmico, então quando vai acontecer cada um dos simulados, é tudo bem regulado e anotadinho nesse calendário. Então é muito difícil eu virar para vocês e falar assim, olha, são 2 simulados por mês, 3 simulados por mês. O que eu sei é que normalmente um ciclo, dia 1 e dia 2, acontece em fins de semana seguidos. Se um fim de semana eu fiz o dia 1 do Enem, no outro fim de semana eu tendo a fazer o dia 2. Eles não costumam ser separados com um fim de semana entre eles, sabe? Como funciona a correção desses simulados? Olha, eles lançam o gabarito. Você fica encarregado de marcar o seu número de acertos, o seu número de erros. A correção do Bernoulli é uma coisa muito automatizada, infelizmente. Então você, no aplicativo do Bernoulli, que você ganha acesso quando você é aluno, você tem tipo uma aba de desempenho dos simulados, em que você consegue avaliar se você está melhorando seu desempenho ao longo dos simulados, se está permanecendo uma coisa constante, se infelizmente você está conseguindo cair em algumas matérias, que também é normal e é importante você analisar, porque você precisa saber o que você precisa melhorar, obviamente. Porém, cabe a você fazer essa correção manual também, para você conseguir corrigir, voltar atrás nas questões que você errou. A única exceção a essa regra, na maior parte das vezes, é a prova de linguagens, porque nós temos uma professora querida que toda quarta-feira faz uma correção das questões com a gente. Isso, na verdade, não é obrigatoriedade dela. Ela faz porque ela gosta muito da gente e ela acha que é muito útil, e realmente é. Mas não são todos os professores que fazem isso. Então, quando vocês veem nos meus vídeos eu falando que eu tô indo corrigir o meu simulado, não é uma correção geral de todas as matérias. É uma professora de bom coração e de boa vontade que corrige a prova de linguagens com a gente. Porém, da mesma forma que as monitorias elas servem para as questões da apostila, questões externas, se você teve dificuldade em algum simulado que você fez por fora, um PDF que você achou na internet, eles não são limitados às questões da apostila, não. Da mesma forma, se você teve alguma dificuldade durante o simulado, você não entendeu, você tentou fazer de novo, não conseguiu, você pode levar pra monitoria, eles fazem com você, eles discutem, eles te contam se a questão ela foi bem feita, se ela foi mal feita, se eles acham que isso realmente cairia no Enem ou não. Eles conseguem dar esse pitaco deles, que ajuda você a medir se esse erro ele foi 100% seu, se é uma coisa que você devia ter melhorado mesmo, se é uma coisa que genuinamente seria considerada mais difícil para a maior parte dos alunos. Esse termômetro você consegue muito bem nas monitorias, por isso que eu adoro as monitorias. Sim, os professores fazem um papel muito importante na escola, o ensino é realmente muito bom, as matérias são realmente dadas do zero, porém, sem as monitorias eu não conseguiria tirar a maior parte das minhas dúvidas, porque numa instituição muito grande, quando a gente tem muitos alunos, muitas salas, muitos andares, é muito difícil você conseguir parar um professor para você tirar uma dúvida com ele. Mas a monitoria é sim o contato aluno com um mentor, e é, na maior parte das vezes, o único lugar
lugar que você vai ter essa conversa, pessoa para pessoa, sobre o seu desempenho, sobre o que eles acham de uma questão, de uma redação. Tudo isso você consegue bem melhor na monitoria. Eu tô fazendo as aulas presenciais no Bernoulli na parte da tarde. E porque eu tenho pacote presencial, eu também tenho acesso a tudo que é do online. Então, as aulas gravadas, que já foram aulas ao vivo, as aulas síncronas, eu consigo assistir, porque eles têm câmeras na sala de aula. Monitorias online, eu também tenho acesso. Então, assim, caso aconteça de eu passar mal, Deus me livre, e eu tiver que ficar em casa, eu também posso assistir as aulas ao vivo e online, o que é muito bom. Eu queria falar um pouquinho também sobre o que e como eu estudo fora dos meus horários de aula. Na maior parte das vezes, por eu estudar de tarde, eu tenho a manhã inteira livre pra mim. Quando eu digo manhã inteira, infelizmente não é a manhã inteira, porque eu tenho que fazer todo o processo do trajeto presencial até o Bernoulli, e isso come pelo menos 1 hora do meu dia. Apesar disso, eu chego lá mais ou menos por volta das 8 horas e eu fico das 8 até as meio-dia estudando nas salas de estudo. Então, como eu preciso, obviamente, acompanhar os professores que estão dando as aulas também fazendo os exercícios, é esse momento que eu tenho para poder fazer os meus exercícios, minhas redações, ir nas monitorias. E como é sempre muita coisa para eu poder manejar, e como sem organização eu nunca vou saber o que era para eu estar fazendo e em qual momento era para eu estar fazendo isso, eu preciso mesmo do meu cronograma. Atualmente eu não tenho meu cronograma montado de uma forma genérica para eu conseguir disponibilizar para vocês, caso vocês estejam querendo usar a mesma coisa. Mas basicamente foi um template que foi disponibilizado pelo Bernoulli que eu adaptei totalmente para as minhas necessidades. Então, eu divido as minhas horas da manhã, a partir do momento que eu sei que eu já vou estar no Bernoulli, e eu consigo falar qual frente de qual matéria eu vou estar estudando em intervalos de 50 minutos. Então, basicamente, eu não consigo garantir se eu vou conseguir terminar de fazer tudo daquela matéria naquele dia em específico, mas eu consigo garantir que eu vou conseguir dar uma olhada na matéria, conferir mais ou menos os exercícios, fazer de 5 a 10 exercícios de cada matéria, e da forma que eu organizei, eu sempre vou dar preferência de estudar matérias na parte da manhã, que eu sei que eu vou ter aula na parte da tarde. Se eu sei que eu vou ter uma aula de eletromagnetismo na parte da tarde, eu vou querer dar uma olhada na apostila e tentar fazer os exercícios que eu já consigo fazer baseado nas aulas passadas que eu já tive dessa matéria. Deu pra entender? Nos dias que eu quero fazer redação, por exemplo, eu vejo se eu já não tenho muita coisa pra poder fazer de matérias de outras frentes. Então, às vezes, o professor acabou de dar aquela matéria. Eu já fiz o módulo daquela matéria. Eu já fiz todos os exercícios que eu gostaria de ter feito, todos os que o professor colocou naquela lista mínima que eu mencionei no início do vídeo. E se eu estiver mais tranquila naquela manhã, eu separo por volta de 2 horas pra poder escrever e passar limpo minha redação. Então é isso. Qualquer dúvida que tenha sobrado, coloca nos comentários, gente. Eu vou responder de bom grado. E eu gostaria de pedir para que vocês não percam o vlog de semana que vem. E para isso, por favor, curta e se inscreva no canal, gente. Me ajuda bastante, tá bom? Um beijo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.